Olá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre amamentação e Covid-19. Vamos chamar nossas companheiras de jornada do Nesan. É para fazer conversa de comadre, né? Aqui, aí a gente. Eu vou aqui até um chazinho para conversa de comadre, amiga. É bom para a gente papear. Ai, peraí, a mão na frente. Deixa eu Né? aumentar o volume aqui. Vontade de chamar todas as alunas, menina. Não sei se pode fazer conversa com um monte de pessoas nesse negócio. Dá vontade de chamar todo mundo. Pois é, né? A gente acho que no Instagram não dá, mas a gente pode. Você tá dando ideia aí, ó. A gente faz no YouTube, que aí a gente consegue colocar as meninas lá. Ah, pois é, não pensei nisso antes. Nem eu. A gente vai vivendo e aprendendo, né? E vão surgindo as ideias. Essa é uma coisa que eu acho que o Instagram podia evoluir, né? Permitir a entrada, pelo menos rapidinho, assim, de alguém, né? Que às vezes quer dar uma, Fazer uma perguntinha, fazer uma né? A pessoa perguntinha. pede, entra rapidinho e aí depois sai. É, E de depois repente era uma sai. coisa boa. Instagram, fica a dica. A gente sempre acha que as ferramentas elas têm que evoluir, a gente usa outra. Vamos fazer assim, né? Usar Pois é. outra. Eu, particularmente, eu adoro o Instagram, assim, das redes sociais é a que eu mais gosto. E aí, acho que ela tem essa interação boa com o público. Acho que o fato da gente postar foto, é, eu acho que assim, eu sou muito do visual, né? Então, acho que a foto diz muita coisa. Então, isso foi Sim. uma que me fez migrar do Facebook para o Instagram. E a gente está com uma geração, né? Que é a geração aí TikTok, essa Sabe geração nem o que é Facebook mais, né? é muito rápido para eles. Eles precisam realmente gostam de coisas rápidas, de que sejam mais É. visuais, comunicativos. Aí, Thaís, a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Para acompanhar. Não, eu tava com uma ideia assim de que eu não ia correr muito atrás, ia deixar, ia ver a demanda das filhas, né? Que quando fossem crescendo iam necessariamente começar. Mas aí não teve jeito, aí pandemiou o mundo, acabou, né? Aí teve que. Esse acho que as pessoas gostam muito hoje de falar do legado, né? Da pandemia. Acho que esse é um, né? Da gente tentar se reinventar, Sim, sair um pouquinho, assim, aprender coisas novas, né? Não é fácil, não é para não. gente que não veio desse mundo tecnológico. É uma barreira grande. Eu aprendo muito com as alunas, muito. Às vezes elas fazem umas coisas tão bonitas de stories, de rede social. Eu falo assim, como é que você fez isso? Aí, aí elas vão explicar, tem esse aplicativo, tem isso aqui. Então, A é gente, uma. as alunas salvam muito a gente, mas quem aprende mais com as alunas é a Helene. Eu não tenho. Helene tá aí, Eu que eu já falo vi que assim, ela deu gente, oi. vocês têm que saber fazer isso. Vocês são as pessoas que são mais novas, que são inteiradas do negócio, vocês têm que saber fazer isso. É muito bom a gente essa troca, assim, eu descobri um aplicativo desde o ano passado, né, que é o que eu uso para as artes do Nezan, foi isso, vendo a aluna postar, uma ex-aluna nossa, né, do curso, e ela fazia umas postagens tão bonitas, eu falei, que lindo que você está fazendo, onde é que você faz isso? Aí ela, prof, no aplicativo tal, como é que é isso? Aí ela foi e me explicou. E desde então sou apaixonada pelo aplicativo, uso para tudo. E é Aham. assim, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Eu acho que tem muito a ver esse início de papo aqui nosso com o que você colocou de título, né? Amamentação na palma da mão, né? É, é muito legal da gente ver a evolução de onde está a informação, né? A gente, eu não sei, né? Talvez você um pouco menos, o seu filho é um pouco mais novo do que a minha mais velha, mas assim, quando Lila nasceu, eu tinha essa dificuldade, porque você tem a dúvida, e aí você tinha que ter um momento para ir atrás de procurar aquela dúvida. Não Uhum. dava para você estar ali amamentando
ir, né? Ah, pensei nisso aqui agora, tô querendo saber isso aqui agora, e vai ali e olha rapidinho e segue. Não tinha isso, né? Ia atrás, aí era um grupo no Facebook que você colocava uma pergunta, esperava outras pessoas, alguém que tenha passado pela mesma coisa te dar alguma dica, e ia muito assim. E eu tinha também muita dificuldade porque Lila era muito sensível com essa coisa da distração. Então, se eu fizesse qualquer coisa enquanto estava amamentando, ela parava de mamar. Ela queria saber o que que eu estava fazendo. Então, eu não podia assistir televisão, eu não podia estar, eu tinha que estar ali naquele momento. Ela mamava rápido até, mas naquele momento ali, eu não, era aquele momento ali. Depois, a ela mais nova aí já tinha, né? Eu já tinha WhatsApp, já estava com as coisas, né, funcionando no celular e tal. Então, nossa senhora, você estava ali, tá, a criança estava mamando, você já estava querendo saber a dúvida, já estava tirando a dúvida, já estava, às vezes, até mostrando. Eu lembro que a Dani, consultora, né, me tirou muitas dúvidas Filmando, antes né? de eu conhecê-la pessoalmente. Eu primeiro conheci a Dani pelo mundo virtual, depois eu conheci no mundo real. E ela já tinha me ajudado, né, de aconselhamento do aleitamento, nessa coisa de você ter ali na mão, né, e procurar a pessoa e a pessoa na hora olhar, porque aí pode, né, você mostra nossa, isso é muito bom, né? Realmente, assim, e a maternidade, principalmente ali nessa entrega da amamentação, ela é muito solitária, né? É, assim, para mim, eu sempre falo que a maior dificuldade no momento ali da amamentação era essa entrega solitária, porque a gente se mudou para uma cidade nova. Então, meus Uhum. amigos, minha família, todo mundo ficou lá no Rio e a gente veio para cá. E meu marido saía para trabalhar, né, cedo, voltava no final do dia, então eu passava o dia inteiro sozinha. E assim, a vida dos nossos amigos que não estão vivendo esse momento, ela continua, Sim, ela no vai mesmo ritmo, né? Não tem no mesmo jeito. ritmo. E você se sente ali sozinho, não tem com quem conversar. É uma delícia você estar com seu bebê no braço, é maravilhoso. Mas é muito exaustivo e solitário. E essa solidão é Sim. que machuca. Então, assim, o celular, aí você estava falando do celular, né? Com o Pedro já tinha o WhatsApp, ele está com 4 anos e meio, né? Então já tinha o Ah, então WhatsApp. ele é da idade da minha mais nova. Eu já olhava assim, eu respondia muita coisa na madrugada, nas mamadas da madrugada, tentando assim deixar a luz do celular aquela mínima possível, mas até para eu conseguir ficar mais acordada, né? Porque Uhum. você vai naquela coisa quase que no automático. Então eu botava mais aqui assim pro canto para ele não atrapalhar, né? A luz assim para ele, mas era o que me mantinha ali um pouquinho nas madrugadas distraída. Durante o dia a gente é aquela loucura de rotina, é difícil, mas eu É, respondia para as mensagens de grupos assim das minhas amigas 2 da manhã, 1 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Então, assim, tem esse lado da solidão, e aí o celular, o aplicativo, enfim, esse grupo de mães, né? Ele te traz um pouco a essa vida mais social, que às vezes a gente é tirada dela, né? E ao é, mesmo tempo, para a gente que trabalha com público, né, fazendo promoção de saúde, é um alerta que a gente precisa deixar para as mamães aí, para todo mundo, né? Que a internet ela é uma terra de ninguém, né? Então ela é uma terra muito fértil. A gente encontra muita informação boa, muito perfil bom. Eu acho que essa é uma das vantagens da rede social. Ontem eu tive a oportunidade de estar num grupo de pais e mães com a Unicamp, e ao meu último slide, a primeira vez que eu fiz isso, foi colocar indicação de páginas no Instagram. O Germinar estava lá. ah, Então eu ai, que coloquei, bom, obrigada. nossa, botei vocês, botei o Nasceu e Agora, botei o Iacó, botei os grupos da universidade e os outros perfis que Sim, eu gosto de seguir, né? De mães, desses grupos de amamentação, de que falam não só, falam de infância, né? Porque ali o foco não era, são pais de crianças só pequenas. amamentação. Então, assim, para que eles também encontrem um lugar fértil com uma
informação bacana, porque a gente também sabe que você vai lá né, nessa telinha assim, você encontra. De Basta a gente tudo. de tudo. Quem nunca, né? O médico indicou um exame que você não sabe o que significa. Aí você vai lá no Google, o Google já te diz, né? Exame indicado para câncer. Aí você fica, meu Deus, ele não quis me falar, né? Então a gente tem que entender e filtrar. E a mesma coisa, a gente está aqui hoje falando de amamentação. Tem muita história bonita. A gente está no mês que é importante. A gente precisa valorizar, mas a gente precisa informar. Mas ninguém está aqui para romantizar e nem para julgar aquela mãe que, por algum momento, Fernanda, eu não acho que conseguiu. a gente que tem história bonita, eu acho que eu tenho história bonita, tenho duas histórias bonitas, mas eu também tive momentos muito difíceis e muito É a ruins, vida, né? muito assim, as histórias bonitas, a gente vai esquecendo os momentos difíceis, É. né? E pega o principal que ficou daquilo ali, e aí tudo bem, a história é bonita agora, que a gente já tem um tempinho que passou e está contando. Mas naquele momento ali, tem momentos realmente muito, né, muito sacrificantes, muito cansativos, muito e, enfim, realmente é um trabalho, né? A amamentação é um trabalho. Eu sempre gosto de falar, porque o trabalho de parto o trabalho de parto porque dá trabalho, né? Não é simplesmente você chegar ali, então tem um trabalho. A amamentação tinha que ter um nome assim também, que as pessoas entendessem que tem E um, é um né? custo, né? É um custo de É tempo um para essa custo. mulher, é um custo de saúde mental, é um custo de Sim. corpo, né? Mas é um custo que é benéfico para ela e para a saúde da criança. Realmente E eu vou te falar que eu vou fazer uma confissão aqui que assim, eu amamentei as meninas, eu fiquei realmente apaixonada por amamentar. Eu sempre brinco assim, eu sirvo para ser barriga de aluguel e ama de leite. Porque se fosse para ter outro bebê e depois passar adiante, acho que eu estava aceitando, que eu amei ficar grávida. E também amei amamentar. E aí, realmente, não terei mais filhos, porque vem, né? Tem a criança, tem muitas outras coisas. é, Mas eu pensei também na questão da saúde da mulher, né? A gente já tem essas informações, assim. Existe caso de câncer de mama na minha família. Então, hum, eu queria amamentar pelo benefício para elas, eu queria amamentar também porque a gente tenta fazer o que a gente pode para ser uma pessoa sim, saudável, né? sim. Eu tô apostando ainda, né? Eu não cheguei ainda no momento de dizer que se deu certo, se fez diferença, não sei se eu vou saber, mas eu tô apostando que foi um investimento, assim, também para minha saúde, né? Isso Acho que você está falando, importante a gente falar disso também. sim. A gente, essa é uma coisa que eu acho que o seu grupo e o nosso aqui, ele bate muito nessa tecla de trazer o benefício da amamentação para o lado da mulher, né? Porque é claro que é de extrema importância para a saúde da criança. Ninguém aqui está discutindo isso. É, Só joga lá no PubMed que a gente vai ver a quantidade de artigos fazendo associações, dando correlações, mecanismos fisiológicos, bioquímicos e uma infinitude de benefícios para a criança. Mas é importante a gente mostrar para ela que quando a mulher faz a opção por amamentar, e eu acho que é isso que a gente tem que bater um pouquinho também nesse momento do agosto dourado, que a gente está jogando as informações, a gente está dando ferramenta para que ela tome a decisão sim. consciente para o corpo dela, para a família dela, para o filho dela. E que é bom para ela, é isso que você está falando. Agora, se a gente não foca também, é porque o bebê cresce saudável, o bebê ganha peso, o bebê fica mais inteligente, fica menos doente. Isso é importante de dizer também, mas a gente tem que falar para essa mulher que tem benefícios para a saúde mental dela, apesar das dificuldades, mas tem benefício. Sim, Ela vai reduzir em tantos por cento, que agora que eu não lembro de cabeça, o risco de câncer de mama, ela vai reduzir o risco de uma doença cardiovascular, se ela é uma mulher que tem, né, ali uma família, um histórico de doença cardiovascular, isso vai protegê-la também. Então, assim,
a gente precisa falar que... e aí, mediante essa cama, assim, nessa gama de informações, ela vai estar segura para tomar a decisão dela, para o corpo dela, para a família E dela. embora a gente fala muito, né, do cansaço, da exaustão, do momento, são escolhas conscientes e responsáveis, né? Ter um Uhum. filho é maravilhoso, mas também é cansativo, também é exaustivo, também, né, tem as dificuldades. Então, assim, esse período, né, da amamentação é difícil às vezes, mas não é diferente do que vai acontecer ao longo da maternidade, né? Isso é Você uma... tá, se você escolheu, é aquela Ter coisa, mãe, escolheu ter filho, né? Ah, acontece, às vezes aconteceu, foi um acidente, não queria e tal, mas aí no momento lá que não teve jeito, você se viu Uhum. colocada ali naquela situação. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o negócio de qualquer jeito ou você vai fazer bem feito? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de fazer as coisas achando que eu tô fazendo melhor. Às vezes a gente, né? Muitas vezes a gente não sabe ou não acerta, mas a gente está dedicada ali a fazer uma coisa bem feita. Uhum. Então, é um período, de dedicação, mas vai ser de dedicação para você criar uma pessoa também. Então, Exatamente, são as famosas fases, né? A fase da amamentação, ela é uma das fases que a gente desenvolve enquanto família, né? Porque a gente está falando aqui de maternidade, mas tem a questão da importância do envolvimento do companheiro, da companheira, né? Dessa mulher aí. Mas é uma fase. Aí depois a criança vem com uma outra fase, né? Que é porque a gente também está querendo sempre botar a carroça na frente dos bois, né? Assim, a gente quer sempre quando é que isso vai passar, quando é que vai dormir a noite toda, é, quando é que vai, ai, conseguir falar sem precisar ficar chorando, explicando. Aí eu falo, gente, se a gente viver nessa onda de ansiedade pelo que quando vai passar, a gente não vai viver até a adolescência do filho, porque nada vai do que ter... está acontecendo, né? Exatamente. Realmente, é a gente tentar minimizar e ganhar um pouco de... ver o lado bom, né, do momento, da fase que a gente tá vivendo. Uma das coisas que também é difícil quando a gente fala de maternidade, né, é o não comparar-se com o outro, né? Porque Sim. nós, enquanto famílias, temos histórias diferentes. O que funciona na minha casa não funciona na sua, e vice-versa, né? E aí, mas ao mesmo tempo, voltando aquele nosso papinho lá do início, o quanto que é importante a gente compartilhar histórias, né? E é porque você falou assim, eu tenho uma história positiva com a amamentação. Eu também tenho, mas todo mundo tem os seus perrengues. Mas a partir do momento que a gente compartilha o lado bom, o lado ruim, a gente vai mostrando para essa mulher, para essas mulheres, que a gente é humana, que a gente não. Eu fico muito assim pensando nessas artistas, elas têm um papel que eu acho que muitas elas não entendem que tem, que como Uhum, figura pública, né? sim. Quando você mostra que você realmente tem o seu lado humano, né? Você fala, caramba, se aconteceu com a fulana, né? Por que não aconteceria comigo? Então, Aham. é você tentar, de fato, ver a humanidade nas suas atitudes, enfim, nas suas relações e ouvir aquilo, mas não incorporar, né? Entender que tirar um pouquinho, eu tiro um pouquinho da história da Thaís, eu vou tirar um pouquinho da história da minha amiga, um pouquinho da história da minha mãe. Até porque você falou, eu falei minha mãe, agora eu lembrei, né? Essa questão da memória da maternidade, né? A gente esquece os perrengues. Ah, Hoje, com assim, certeza. quando há 2 anos atrás, a memória ali da amamentação noturna era muito viva em mim, do tipo assim, caraca, foi o meu pior pesadelo, que eu queria dormir e não dormia. Passava a noite praticamente acordada, só que aí durante o dia não tinha como dormir. Então foram meses muito exaustivos, né? É, e aí, quando eu conversava com a minha mãe, ela sempre a memória que ela tem foi só o que ficou de bom.
Então ela não Aham. tinha lembranças de perrengues, ou talvez até não tenha vivido perrengues. Mas eu ficava assim, gente, não é possível. E aí eu É. sempre ouvia a vida inteira, né, assim, que eu era um bebê que dormia a noite toda, que dormia muito, era muito quietinha, aquela coisa toda. Eu ficava assim, meu filho acorda a noite toda, não dorme a noite toda, ao contrário. Então, assim, como a gente tem que também humanizar a história do outro, né? Sim. E tirar um pouquinho, absorve o que você acha que funciona para você e segue em frente. É. Eu, eu queria que a gente tivesse, né, esse momento assim de conversar, e acho que até foi bom o dia que a gente combinou, que é o final da SMAN, né, sexta-feira, Uhum. para a gente também poder falar assim um pouco de como que está sendo essa semana, né? Eu sinto muita falta de, assim, deixa eu ver se eu explico melhor. A gente se propôs a fazer um trabalho juntos, né? Os dois grupos, o Nesã Germinar, trabalhamos juntas, fizemos um produto que é a cartilha, mas a gente não se encontrou. A É, gente não conversou em nenhum é, momento, é. pessoalmente, né, Bom, sobre aquilo que ia fazer, como ia fazer. Isso para mim é inédito. É assim, é uma coisa, embora já tenha, né, trabalhado, feito projeto em colaboração e tal, mas sempre tem os momentos que você tem a possibilidade de encontrar com a pessoa, de conversar, de trocar realmente aquilo ali, né, presencialmente. E dessa vez não foi. a vida foi do jeito que podia, né? É. E foi assim. Então eu não sei, eu achava assim bem importante a gente falar como foi para cada lado, né? A construção disso. Se está tendo um retorno, como que está sendo esse retorno? Falei, na Ismão vai ser bom, porque aí a gente já teve o momento mais de se dedicar também a essa coisa da amamentação na semana e vamos lançar, se é que dá para ser isso, né? Vamos lançar extraoficialmente ou oficialmente o trabalho, porque é muito, para mim, é muito custoso isso, da gente fazer a coisa e não, e não Não. poder dividir fisicamente, né? Uhum. A gente. Não, você está certíssima. A gente tentou fazer um pouco antes, né? E aí, enfim, por questões pessoais ou profissionais, as nossas Sim. agendas não bateram. E aí a gente acabou deixando para esse momento, que para quem está aí assistindo a gente, eu sei que você vai deixar salva depois a live. A gente está no finalzinho da Semana Mundial do Aleitamento Materno. E falar da nossa cartilha aqui hoje também é um presente. Assim como foi trabalhar com vocês e desenvolver esse material que tem ali toda uma. A gente, enquanto professoras, a gente se dedicou, obviamente, mas tem toda uma energia das alunas, né, que participaram dos nossos Uhum. grupos, fazendo aquela arte gráfica, vendo as nossas 1.000 correções, milhões de mensagens, né? Depois eu fiquei assim, sei como as meninas não se perderam com tanta coisa que a gente foi mandando. Então, porque a gente é muito sortuda, a gente tem um grupo muito bom, né? É, Já fica aí o nosso agradecimento para essas meninas agradecimento, com certeza. maravilhosas que a gente tem. Eu sempre falo assim, o Nesan só anda porque elas são as minhas pernas, os meus braços, os meus olhos, enfim. Então, eu acredito que com vocês, com certeza, é da mesma forma. E aí a gente Sim. fez a cartilha. E uma assim, não é porque a gente. É igual mãe quando fala de filho, mas se vocês que estão ouvindo, vocês vão ver depois, vocês vão poder tirar a conclusão. Ela tá muito bonitinha, ela tá muito fofa, ela tá muito. Um cuidado que a gente teve enquanto grupo foi não fazer algo focado exclusivamente no Covid. Porque o Sim. Covid vai passar, né? Vai passar. E então a gente tentou fazer um material que ficasse com informações da amamentação, mas também nesse momento do Covid, porque essas mulheres estão tendo seus bebês isoladas, né? Nesse momento de E até pandemia. as mulheres que estão no momento vivenciando a pandemia e não estão com Covid, né? Exatamente. Essas E assim, mulheres também têm dúvidas, né? Essas mulheres também têm a questão, o que que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Eu fiz que não está acontecendo nada? Como é que é?
E ali a gente trouxe cuidados que foram, a gente teve, né, olhou os materiais, os documentos, as notas técnicas, enfim, então tá um compilado, né? A gente fez questão de colocar a data, porque essa era uma preocupação que a gente tinha, né, Thaís? As coisas Sim, estão evoluindo muito rápido mudam, quando né? se fala de Covid, então a gente quis botar bem a data, porque a gente ficou naquela, vai que semana que vem uma recomendação que não pode. Uhum. Então, para o material ficar seguro. E ela está atualizada. Até o dia de hoje, Pois tudo que a é, gente não colocou mudou, lá né? está valendo, né? Então, ela tem informações gerais do aleitamento materno. A gente colocou algumas questões de técnica e manejo, porque é a dúvida de todo mundo né, que ou está amamentando ou que vai trabalhar com amamentação. E aí vem a parte da Covid, né? Com o olhar. O que eu gosto muito no nosso material é o olhar sensibilizado, sensível para a mulher. A gente diz ali da importância da rede de apoio para ela, né? Uhum. Se ela se sente bem em amamentar nesse momento, ela deve continuar com a amamentação. Agora, a gente está falando de uma síndrome gripal, né? Assim, toda um processo infeccioso, eu não tive, não que eu saiba, não tive sintoma, mas a gente vê que as pessoas evoluem de formas muito diferentes. Vai ter aquela pessoa que vai ficar muito prostrada, e vai ter aquela pessoa que Sim. vai ficar sintomática. Então a gente também a gente tentou ter o cuidado de olhar para os dois extremos, né? Então as meninas colocaram informação de ordenha, armazenamento, isso é uma coisa que é atemporal, não importa se é Covid ou se é Eu ia Covid. até comentar isso, né? Depois a gente faz a coisa, depois sempre olha. E eu falei, ai, gente, quando acabar, se acabar o Covid, ou no momento que acabar, a gente até pode fazer uma nova edição colocando assim, nutrizes em momento de doença. Porque Uhum. eu acho que a gente não tinha, eu não tinha me atentado para isso antes, né? Mas aí com o Covid me atentei. Mesmo você amamentando, pode ter aquele momento que você está se sentindo muito mal para fazer isso, né? Sim. Ou passa E, por um problema familiar que você não está naquele momento com cabeça, enfim, né? É. E aí você ter a dica de uma ordenha, de um armazenamento, de uma alternativa temporária que seja, já te traz um alívio grande, né? Porque aí a gente fica também, né, para não ficar naquela cobrança, não, agora não tem jeito, agora escolhi amamentar o tempo todo, eu tô aqui morrendo, mas tem que dar de mamar morrendo mesmo, porque eu não tenho opção. Não é bem assim, né? De repente, a gente já consegue aí falar para outros momentos da vida, né? Porque a gente fala muito disso com relação à volta ao trabalho, né? A gente Uhum, fala da sim. mulher quando vai voltar ao trabalho, aí não tem jeito, não tem opção, então guarda o leite, faz ordenha, deixa, oferece de uma outra maneira e tal. Mas as mulheres, quando adoecem, também, né? Elas podem lançar mão dessas Uhum. alternativas, né? De uma maneira temporária, segura e que traz algum conforto, né? Fortalecimento para aquela pessoa que está no momento ali de adoecimento, né? Sim, com certeza. Eu acho que é o que vai deixar, né, esse material atemporal. Claro que Sim, em algum momento a gente vai precisar fazer uma edição atualizada, revisada, né, com alguma outra, acrescentar alguma outra informação. Mas esse cuidado foi importante, né, da gente. E aí é o que eu falo, a gente teve o olhar para ela, né? Os materiais de orientação, alguns, sem tirar aqui, sem julgamento, tá, gente? Quem tá ouvindo, tem muita coisa boa por aí, tem muita gente fazendo muito manual, e-book, tem consultoras de amamentação, tem sites especializados, tem muito material bom na internet. E aí o foco às vezes é a criança, o foco às vezes vem os dois públicos, mas a gente tentou com esse focar mais nela, mais na família e tentar deixar mais objetivo, porque era também a nossa preocupação de não ficar um material muito extenso, né? Muitas páginas.
né? E acho que a vantagem também, como a gente deixou disponibilizado nas nossas redes sociais, né? Os links, eu não sei vocês, mas eu não baixo nada para o meu telefone, assim, né? Tirando foto e vídeo, mas não baixo esses documentos. Então, o que eu percebo às vezes naquela nutriz, naquela gestante, lá no atendimento que a gente faz, é a dificuldade, às vezes, de ir no site, no Google, aí do site, baixar o documento. Nem todo mundo tem um telefone com material, com uma memória adequada para Uhum. você ficar guardando muitos documentos. E quem tem filho, a gente guarda a memória do celular é para vídeos do bebê e fotos do. Não é verdade? É. Então, tem que estar constantemente limpando o celular para poder ter espaço. Então, nesse caso, você vai ali, clica no link, acessa e Aham. consegue visualizar. Foi uma experiência muito boa, assim. Eu nunca tinha feito cartilha dessa forma. Aí foi muito bom, aprendi muita coisa, foi positivo. Não, e Ah, a gente outra baixa aí. e depois esquece, né, que baixou, né, no celular. Não É, adianta nada baixar, que aí esquece é. que baixou. Aí dá, ai meu Deus, tava naquele grupo, não sei aonde, aí não Aí acha vai lá mais. no grupo e tá. Sabe uma coisa que a gente não, vou falar agora, senão vou esquecer. A gente Ah, acabou não falando entre os nossos grupos, é do quiz do Amamentar e Covid. Eu tô olhando aqui para você e olhando para o computador. Que no quiz a gente teve ajuda, né, da equipe técnica do GT da Covid, TIC, né? da TIC, e lá no site do GT Covid de Macaé tem um quiz baseado na cartilha que a gente desenvolveu. Então, dá para vocês irem lá e testar um pouquinho. Ideia aí da Thaís de testar o O conhecimento. conhecimento, entre aspas, né? Mas ali a vivência de uma forma prática, meio que um joguinho, né? Para saber um pouquinho das informações, que a gente sabe que o mundo da amamentação ele é muito rodeado de mitos e verdades. Sem Covid, com Covid, então, alguns desses mitos aumentaram, né? Sim. Eu acho que a gente vai usar até isso com os alunos depois, né? Os alunos vão querer falar de Covid, não tem jeito. Eles vão É, sempre é a realidade querer deles, né? É a vivência. querer perguntar daquilo que está ali aparecendo na hora que está na moda. Então, eu pensei assim, bota aí, vamos botar esses meninos para responder o quiz. E aí, do que sair de resposta, você já consegue começar a conversar, né, com eles de uma maneira mais focada, né, no que realmente Uhum. eles têm dúvida. Levanta até as dúvidas. Às vezes a gente fala assim, porque você pergunta para o aluno se ele tem dúvida, ele não tem dúvida de nada. Aí depois, quando chega lá na véspera da prova, tá cheio de dúvida. Mas é isso, né? Porque quando você se debruça sobre o assunto, quando você vai pelo menos pensar um pouco sobre aquilo, é que suas dúvidas vão aparecendo, né? Então, ter algumas dessas ferramentas assim para começar uma conversa, seja com o aluno, seja depois numa roda de conversa com gestantes ou nutrizes, eu acho que isso é sempre legal, porque é uma ferramenta para você começar, né, Uhum. a falar no assunto e não ficar preso assim realmente naquilo que alguém vai trazer, que às vezes não traz, e nunca É. parou para pensar sobre aquele assunto, né? E aí realmente não traz. E eu Então, acho que uma eu acho, coisa. Aham. Desculpa, interrompi. não, eu acho que ficou legal, acho que o quiz ficou legal. Ficou bem rapidinho, assim, mesmo só para você, né, levantar a história. Você está falando aí do quiz, eu estou lembrando aqui que, já que a gente está na Semana, né, Mundial do Aleitamento, e a gente está tentando também trazer a nossa conversa um pouco para essa temática, eu acho que um dos nossos desafios enquanto profissional da saúde, enquanto promotores da amamentação, é incluir a temática num público que aparentemente está distante do aleitamento materno, que é aquele que não está pensando em engravidar, que não tem filho, que não tem criança pequena em casa. Porque assim, quem é que para pensar em amamentação? As próprias mulheres. Muitas só param para pensar na hora que começam a amamentar. Porque aí surge a dúvida, escuta uma historinha, passa por uma determinada situação e aí
quer saber se aquilo é verdade ou não. Mas eu tenho sido um pouco repetitiva, né? Na fala de que a gente precisa cada vez mais falar da amamentação para as nossas crianças, para os nossos jovens. Porque se a gente cresce ouvindo, né, a informação correta, olha aí, eles estão vivendo hoje um cenário pandêmico e aprendendo ali na vivência que precisa lavar a mão. Coisa que a gente fala, você fala, deve falar isso lá na disciplina, da importância. A gente na nutrição fala muito disso quando fala de manipulação de alimento. É o cuidado mais básico, né? Você cuidar da higiene das suas mãos antes Não, de... em casa, a gente fala com as crianças, né? E aí, você entra por aqui, sai por aqui. Eu lembro, quando eu era criança, na casa dos meus avós, meu avô, ele tinha um cuidado com a lavagem das mãos, assim, antes de almoçar, que era um negócio que virou, não virou meme, porque na época não virava meme, né? Mas assim, virou o motivo de piada da família. Porque ele lavava a mão com tanto cuidado e depois ele sentava à mesa e ficava assim, com o cotovelo, a mão para cima. Minha avó chamava ele, ele falava: "Não posso, já lavei as minhas mãos". Era assim, Literalmente, era lavei as assim. mãos, né? Qualquer. Agora eu só pego na comida, não tem mais assim, não faço mais nada. E todo mundo que entrava na casa, você já foi lavar as mãos? Então era assim. Isso para mim era, na casa deles, era uma coisa assim realmente sagrada. Não tinha como, você não ultrapassava essa regra, não tinha como fazer isso. Você vê ao longo do tempo, a gente vai perdendo, né? Vai. A gente vai perdendo, não tem mais esse cuidado, tá em casa, tá fazendo outra coisa, senta para comer e aí come na frente do computador, come na frente da televisão, quer dizer, não tem mais, né? Realmente, você perde, né? E São agora, hábitos que vão sendo construídos, né? Que a pandemia trouxe um pouco mais esse holofote, né? Por exemplo, aqui em casa a gente há anos não entra de sapato em casa. E assim, é uma coisa que eu sou chata até com visita. Eu falo, tira o sapato, por favor. E isso era até um pouco antes de ter o Pedro, né? Mas é um hábito que em muitas casas isso é normal, você sim, entrar de calçado. Não é aqui julgando as atitudes, mas assim, hoje, com a questão do Covid, muito se falou, né, da questão da roupa, do lavagem das mãos, do sapato da frente da rua e tal. Mas trazendo isso para a questão da amamentação, se a gente começa a falar com essa criança, a gente tem filhos pequenos, os nossos filhos já estão mais acostumados a ouvir, porque é o que a gente fala no nosso dia a dia. O Pedro é. sempre fala assim: tá falando de leite materno, mamãe? Aí eu falo: tô falando de leite materno. E aí, mas assim, a gente precisa mostrar para as outras crianças, para os jovens principalmente. E não é aqui, por favor, quem está ouvindo ou vai ouvir isso depois, de achar que por você falar de amamentação ou de gravidez com um adolescente, você está instigando, ou falando, Incentivando, né? incentivando que essa menina ou que esse menino né, Sim. engravide, seja pai, seja mãe, que amamente. Não é isso, é informação. Porque se a informação ela fica enraizada, quando essa mulher ela for construir a sua família e esse menino entendendo o papel que ele tem com uma responsabilidade de uma paternidade responsável, participativa, a gente vai conseguir melhorar muito esses indicadores. Que não é Eu só acho que com qualquer pessoa que a gente falar, a gente pode ter uma surpresa boa. uhum. Sim, exatamente. E aí você falhou aqui um pouquinho. Mesmo para pessoas mais velhas, para os meus pais, para os meus tios, eu Uhum, falo, porque eu sempre pude falar, é meu natural. E eu vejo, por exemplo, que para meus pais fez diferença a minha experiência, né? E o tanto de falar. Porque quando
A experiência que a minha mãe teve com a amamentação é totalmente diferente, não por escolha, porque era uma realidade outra, não se sabia metade das coisas que a gente sabe hoje. Sim, Então, assim, a licença maternidade não durava nem 4 meses, né? Era outro momento. Então não se sim, falava, amamentou, amamentou, fui amamentada, mas assim, livre demanda e tantos aleitamento exclusivo, nada disso, entendeu? principalmente em relação à amamentação exclusiva e à amamentação cruzada, né? Eu, por exemplo, ali, Sim, a minha mãe amamentou a mim e praticamente metade da rua, assim. É, ela- Porque era uma prática comum sim, naquele período, né? A gente está falando de um momento pré-HIV. Então, exatamente. hoje, não só HIV, hepatites, a gente tem outras questões também, mas Sim, hoje, ainda hoje, a gente precisa falar da amamentação cruzada, que é contraindicada, porque isso está enraizado culturalmente, né? A questão da amamentação exclusiva, que você falou, na nossa geração era muito comum dar o chazinho para dar a cólica, para tratar a cólica ou para prevenir a cólica. Dar o é. suquinho, essas coisas que Água, água, era né? muito comum dar água. Como Água. assim que a criança não bebe água? Dá água para essa criança. Tá muito calor, né? Então, É, são coisas que a gente precisa continuar falando, porque aí a gente vai desmistificando, isso vai enraizando e a informação científica passa, então, a de fato se tornar um ato construído pela sociedade, realizado pela sociedade. Então, é um papel importante que a gente tem, né? De continuar e perpetuar essa informação. E a gente estava falando do quiz, numa linguagem não, numa metodologia, né, tecnológica mais próxima aí dos um jovens, né? formato, né, que chega, né? Porque a gente sabe que, pelo menos é o que eu leio, né? Eu posso estar cometendo aí uma falha grave, mas o que eu vejo por aí de informação é que a geração mais jovem, hoje em torno dos 18 anos, eles dedicam menos tempo para leitura, né? Então a gente faz esses documentos muito extensos, que talvez sejam muito bons, mas não vão atingir, né? Aí quando aí eu acho que para a gente foi um aprendizado grande, né? Tentar fazer das duas formas. Você Sim. precisa os documentos, eu acho, a minha opinião bem pessoal, eles não vão morrer, né? A gente precisa desses documentos que são extensos, são completos, porque ali você vai consultar a informação. Mas também, por que não pensar isso? A gente estava falando da rede social, a rede social trouxe isso para gente. A gente, quando faz esse post lá nos nossos grupos, é pegar um documento que é isso aqui, pincelar e jogar uma informação. Então, hoje eu joguei uma, eu vou ali, jogo outra, e nisso você vai construindo, e isso tem que ser feito constantemente. Não, Kiara e tá rindo aí, o que o que que foi? eu, Kiara tá o rindo que aí. eu comecei a falar, talvez não tenha terminado também o pensamento, é que, por exemplo, com relação aos meus pais, né, essa coisa de falar da amamentação e de ter colocado para pessoas que já passaram por isso, que não vão passar de novo, que já foi a fase, mas foi sem querer, que era falou. Eu tava falando assim, eu já ia perguntar, Kiara, me conta aqui. Vou botar aqui um coraçãozinho. Mas terminou acontecendo que depois meus pais se mudaram para uma cidade bem pequena, muito pouco acesso. Bem isolado, assim, tem pouco acesso a serviços de saúde. Quase não tem, na verdade, não tem acesso a serviços de saúde. E, e não tem, é uma coisa muito, não tem nada comercial assim para fazer propaganda dessas coisas, né, para trazer essa coisa de promoção. Mas por outro lado, eles têm um convívio de comunidade, Ah, isso, né? dão muita importância a isso.
sabe? E aí, quer dizer, hoje eles estão inseridos num contexto que o que as outras pessoas falam é muito ouvido. Uhum. E falam, e eu já peguei, né? Já participei de meu pai apoiando, falando com uma amiga vizinha e tal, com a pessoa que trabalha ali, né? Falando coisas, né, certas, corretas, atuais e incentivando. Então você pensa assim, do improvável, né? Porque é uma pessoa que não tá mais nessa fase, não tá mais envolvido com isso, mas vivenciou através da filha, né? E foi pegando isso aí e vai passando para frente. Então, acho que a gente tem que falar, a gente tem que cuidar do que a gente fala, mas a gente tem que falar sempre com todo mundo, né? Acho que é importante. É importante. E assim, até falando do agosto dourado, né? Que o agosto dourado, ele na verdade, todos os meses tem um foco de campanha, né? Isso é legal da gente Outubro, por falar, né? As exemplo, pessoas às vezes não sabem, né? Que isso é uma coisa do SUS, né? é isso. Do SUS, exatamente. Que cada mês ele trabalha uma temática. A gente vai entrar aí, setembro, por exemplo, é o setembro amarelo, que tem o foco da saúde mental, prevenção do suicídio. Outubro rosa, da prevenção do câncer de colo, de útero, né? Câncer de ovário, câncer de Uhum. mama. Novembro azul, câncer de próstata. Então, assim, a gente vai passando por essas campanhas. E o agosto é o agosto dourado, porque a gente tem a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é comemorada em mais de 120 países, né, no mundo, Uhum. onde nessa semana, e aí o Brasil estende isso para o mês de agosto, se fala mais da promoção do aleitamento materno. Mas, Thaís, uma coisa muito interessante que eu vi nas redes sociais, esse ano, particularmente, eu pelo menos não reparei isso nos anos anteriores. É essa mobilização, um pouco da redução, sabe? Falando assim, estão falando de amamentação, mas tem mulher que não consegue amamentar. Como se a campanha viesse para machucar a ferida da Sim, mulher que não amamenta, seja ela qual for a razão. A gente não está aqui para falar. Gente, não é isso. A campanha e o movimento dos grupos do Ministério da Saúde, das redes, dos grupos como os nossos, é justamente para promover saúde. A gente vai falar disso, dos benefícios, sim. E aqui ninguém fala com julgamento, né, Thaís? A gente tem uma linguagem muito tranquila. vou fazer a proposta. Vamos fazer em setembro uma campanha nossa, Mesan Germinar, do acolhimento. Setembro é o mês da saúde mental, né? Sim, Então, no setembro amarelo, vamos fazer uma semana de acolhimento às mães que não amamentaram. vamos. Porque, Gostei, muito entendeu? bom. Vamos determinar dentre o mês de agosto, se for o caso, vamos determinar um dia, uma semana, alguns dias, não sei, para se voltar para essa questão, né? Porque Uhum. a gente sabe que a maioria das mulheres que não amamentam não é por falta de vontade de amamentar, não é por falta de tentativa de amamentar, né? Tem muito mais coisa entre um bebê e uma mãe e uma história feliz de amamentação lá na frente do Sim, que exclusivamente o bebê e a mãe, sim, com né? Então certeza. tem muita coisa. Tem muita influência da. É por isso que a gente fala que é importante trabalhar o mês inteiro a informação. Porque às vezes o desmame acontece ou a não amamentação acontece por falta do estímulo. Às vezes essa mulher ela não encontrou o apoio que ela precisava, ela não tinha a Sim, informação necessária e fez a entrada de fórmula desnecessariamente. Ela sofreu abuso da questão de marketing, tanto da indústria como também do profissional da área da saúde. Então, se a ela gente não. recebeu uma informação errônea do profissional da saúde. A gente sabe que isso acontece, não dá para Sim, ficar, né, não pode botar dizendo que, panos que não quentes. tem. É. Então, se a gente não aproveitar o momento
e utilizar o mês para conversar sobre isso, dar informação, lembrando que a gente está, quando se fala de promoção de saúde, isso tem que ser contínuo. Apesar do Ministério trazer as campanhas temáticas no mês, os grupos que trabalham com as temáticas precisam continuar trabalhando essas temáticas ao É, a longo gente do não ano. trabalha só em agosto, né? Só em agosto. Agora, em agosto, a gente intensifica os trabalhos, né? É Sim, só isso para ficar o esclarecimento. Eu amei essa ideia. Eu acho que é importante a gente falar da maternidade que não é romantizada, dessa questão da saúde mental materna, desse acolhimento, que a gente se cobra muito, né? Enquanto ser humano, enquanto sim. mulher, enquanto mãe. Perfeito. Para algumas mulheres, isso vai ser muito mais fácil, a maternidade, né? Não tô nem falando de amamentação. Para outras vai ser mais complicado, porque cada uma aqui tem uma história e ninguém aqui quer julgar a história de ninguém. Mas é importante a gente usar o mês para trazer informações de qualidade, que pelo menos vão ficar ali e ela vai ter acesso, a família vai ter acesso, e cada vez mais a gente falar em sociedade e não em mulher. Isso também acho que é muito importante. Fazendo esse gancho aí para a saúde mental que você falou de setembro, a gente Sim. também precisa tirar o peso que a amamentação ela não é uma responsabilidade da mulher, não é. É claro que é ela quem produz, né? Mas para ela produzir é todo um caminho percorrido por muita gente. É o profissional da Sim. saúde que fez o pré-natal dela, ali o momento do parto. Vocês trabalham tão bem com a questão do parto, do nascimento. Você pode falar disso muito melhor do que eu. É ali a rede de apoio dela, familiar, o empregador. Essa mulher vai voltar a trabalhar, em que condições, quando. Então, assim, são muitas as questões, a gente sabe. São muitas as questões que interferem na amamentação, né? E a gente se deixar também só para a mulher, né, no momento que ela está amamentando, não dá conta, porque tem, tem necessidades relacionadas à amamentação que precisam ser carregadas ou ser cobradas por outras pessoas, porque não é aquela pessoa. Por exemplo, tô pensando agora um pouco mais na questão do banco de leite, né? Que aqui em Uhum. Macaé você estava falando e aí você falou que não é da mulher, aí eu lembrei, né, da questão do banco de leite. A gente está desde 2017 ou 2016, sei lá, assim, Uhum. um pouquinho por aí, com um movimento de pressão, de tentativa de fazer com que uma proposta que já existe saia do papel e se torne realidade em Macaé, que é a criação do banco de leite da cidade. Como que você vai deixar isso para a mulher amamentando resolver, né? Como é que isso pode ser uma demanda de quem está só naquele momento ali da amamentação? Não vai, né? Vai deixar só para os profissionais de saúde. E aí esses profissionais também mudam. Eles estão aqui agora, daqui a pouco eles não estão mais envolvidos nessa temática, eles estão trabalhando em um outro foco, né? E essa coisa Uhum. muito picotada, às vezes, né? Da pessoa se dedicar naquele momento que ela está vivendo aquilo, depois passa. E aí não aconteceu e não acontece, né? Então tem que Uhum. ter realmente, né, uma noção de importância disseminado assim mais na sociedade, uma coisa mais compartilhada, né, da necessidade, da importância desses eventos para a coisa acontecer, para você saber que quando você chegar naquele momento você vai ter respeito por aquele, né, por aquele momento lá que você está vivendo. Ah, enfim, você vai vivenciar, a coisa fica mais natural, né? A amamentação tem se tornado uma aceita, né, em público. E isso é fruto da Uhum. continuidade, né, dos trabalhos, dos grupos, das mulheres, dos mamaços, que estão colocando isso sempre em pauta, né?
Então, acho que a gente tem Sim. quando pega um tema assim, a gente leva para todo mundo, né? Para quem não está passando também, quando chegar no momento ou depois que tiver passado, ter uma referência boa sobre aquilo ali, né? Com certeza. Isso você falou aí dois pontos muito importantes, né? Esse entendimento, que é o que a gente estava falando, que a amamentação, ela não é responsabilidade da mulher. A mulher produz o leite, mas não é responsabilidade dela. Então, quando a gente, enquanto sociedade, encarar isso, ah, isso é uma responsabilidade que é minha também, que não estou grávida, que não estou amamentando, é responsabilidade do vizinho e por aí vai, a gente vai conseguir mobilizar mais enquanto sociedade e lutar por isso. Macaé, especificamente, tem sim, eu sempre falo isso, né? Eu não sou macaense, não moro aí, mas assim, tem uma energia dessa força feminina nessa cidade. Ah, É, eu é, também acho. Eu acho eu- isso muito legal. é um coletivo aí que essa mulherada se une de uma tal forma que, para mim, é muito especial, sabe? E eu Uhum. acho que o campus não podia estar no lugar melhor para gente que trabalha com mulher, porque você vê, existe um movimento, né, que é o amor líquido. Você falou do banco de leite. A gente apoia, eu sei que vocês também apoiam Sim. o movimento. A gente está sempre juntos aí nesses eventos da vida. E é um movimento de mulheres, elas que foram ali, levantaram a bandeira e estão batalhando, estão indo fazendo conversa com o político e faz movimento e bota na rede social e traz a mobilidade da sociedade, a mobilização da Sim, é o sociedade. movimento da sociedade, né? É um coletivo de pessoas, de pessoas, Exatamente. é isso. Não tem, né? Exatamente. Então, assim, é um exemplo lindo que eu vejo, né? Um exemplo duplo. O exemplo de que juntos a sociedade, né? É aquele famoso ditado, juntos somos melhores e mais fortes. E o exemplo do coletivo é, de mulheres, assim, né? Como que a maternidade une e como essa mulherada junta consegue fazer coisas lindas, assim, que é de emocionar, né? De tão importante e significativo. A gente chegou no É, minuto final, é isso mesmo? eu acho que sim, viu? Acho que a gente precisa se É. despedir, a gente fala muito. Fala muito mesmo, mas o papo foi ótimo, Thaís. Muito obrigada por nos Foi convidar. ótimo, foi Ter incluído a ótimo. gente no projeto aí da cartilha. Visitem, a cartilha está no link do Gemini e do Nezan. Baixem, compartilhem, vejam o quiz lá no site do GT Covid e dê um retorno para a gente nas redes sociais, porque as críticas são boas para a gente também, né? A gente melhora. Sim, Obrigada. a gente sempre quer fazer mais edições, né? E aí a gente conta com isso. É verdade. Obrigada, Fernanda, foi Obrigada. ótimo, Foi mesmo. foi muito bom. Obrigada. Um beijo, gente. Beijo. Ah, não.